Para repercutir os aspectos jurídicos da liquidação extrajudicial do Banco Master, converso agora com Andrés Lopes da Costa, especialista em direito bancário e sócio da DCLC Advogados. Um ótimo dia a você, André. Obrigado pela participação conosco. Obrigado a você, Gabriel. Bom dia, tudo bem? Há o que ser feito agora pelo Banco Master em relação a essa liquidação? A liquidação é definitiva? Tem como entrar com um processo contra o Banco Central? Porque, claro, tudo vai depender de quem está para receber a grana do Master, desta lista que for liberada por quem for encarregado da liquidação extrajudicial. Se tivermos mais problemas no meio do caminho, isso pode ser atrasado. Eu gostaria de entender, essa liquidação é definitiva? Tem algum caminho para o Master neste caso? Olha, é raríssimo você ter uma liquidação bancária que seja revertida. É muito difícil. Eu tenho 35 anos trabalhando com banco e nunca vi acontecer. O comum é você ter justamente o caminho inverso, em que você tem a liquidação bancária, além do mais de uma situação grave como a do Banco Master, com os passivos que ele tem, né? É que isso seja convertido numa falência no momento posterior. Geralmente faz-se um inquérito inicial, o Banco Central formula um inquérito em que ele apura todos os passivos e as condutas praticadas. Esse inquérito ele é respondido pelos responsáveis num prazo bastante curto, mas e quando a gente chama a moeda de liquidação, ou seja, a relação entre dívida e ativo do banco, ela não atinge um patamar minimamente satisfatório para você conseguir satisfazer os credores do banco, aquilo é convertido em uma falência. Esse é o caminho que eu imagino que vai acontecer com o Banco Master por tudo que a gente está vendo acontecer e pela magnitude do problema, né? Que é um problema que não é pequeno. Caso seja interpretada como falência ou apenas a liquidação extrajudicial, muda algo ou só o nome? Eu estou pensando, claro, nos credores, quem tem ainda dinheiro a receber do Banco Master. Muda, muda. Se você decretar a falência do banco, você vai submeter a liquidação extrajudicial, ela é conduzida pelo Banco Central. O Banco Central nomeia um liquidante que vai apurar ativos e passivos e vai pagar as pessoas dentro ainda de um processo, vamos dizer, vamos dizer, administrativo. Se isso virar falência, isso vai para as mãos de um juiz, aí você tem um administrador judicial da falência, tem todo o concurso de credores, com um quadro de credores trabalhistas, como preferência, com aquela lista de preferência dos credores da falência, e isso tem que obedecer àquela lista, né? Geralmente a falência demora muito mais tempo, ela é custosa, ela se arrasta no tempo e depende de processo judicial. Você não tem. O Banco Central, só para explicar, ele sempre tenta evitar a falência, né? Primeiro, ele tenta evitar a própria liquidação, fazendo com que é, soluções de mercado possam ser encontradas. Um banco comprador, algum tipo de solução de mercado que possa evitar a liquidação. Uma vez feita a liquidação, o mais comum nesse tipo de situação, eu já vi várias muito parecidas, é que você caminhe para a falência realmente, aí você sai das mãos do Banco Central e passa para a mão de um juiz e de um administrador judicial que vai cuidar da falência. Eu queria entender o que deste caso a gente consegue tirar já de interpretação, porque o argumento da Polícia Federal era de fabricação de carteiras, por isso uma operação da Polícia Federal em conjunto com essa liquidação extrajudicial, ou seja, não é apenas um problema de gestão, tem um problema criminal também envolvido a ser investigado. Como uma coisa conversa com a outra, essa operação da PF com a liquidação extrajudicial, e se isso pode esbarrar em outros bancos, como a gente já viu agora, os diretores do BRB, do Banco Regional de Brasília, afastados dos cargos. Olha, Gabriel, eu acho que você tocou na a pergunta de ouro. Eu acho que isso vai ter um efeito sistêmico muito maior do que está se imaginando, pelo que eu conheço da história do Banco Master, tá? É, vai ser muito maior, e não vai ficar restrito aos credores e às pessoas que a gente está identificando. O que está sendo noticiado pela imprensa hoje é apenas uma parte do problema. A gente tem alguns níveis de problema. A gente tem
credores de CDBs, né, que estão aí sujeitos à garantia pelo FGC, que a gente já sabe, o limite por CPF, isso aí não tem grande mistério. A gente tem fundos de pensão que têm valores expressivos, como o Rio Previdência, o TCE aqui do Rio de Janeiro apontou que o Rio Previdência aportou 2,6 bilhões de reais no Banco Master, entre letras de crédito e aportes em fundos do Banco Master. E existe, o que é mais complicado para mim, uma comunicação muito íntima entre o Banco Master e a Ambipar. A Ambipar, que agora está em processo de liquidação judicial, eu vou te contar a história para você tentar entender. É uma história longa e complicada, mas eu vou tentar encurtar, tá? Em 24, houve uma operação feita por dois fundos do Banco Master, a corretora do Banco Master, um fundo do Banco Master e um fundo do empresário Nelson Tanuri, com ações da Ambipar, que causaram uma valorização das ações da Ambipar de 863% em 5 meses, o que é absolutamente atípico. A partir daí, você criou uma Ambipar, né, com um valor de mercado bastante substancial, quase 1000% maior do que ela tinha. A Ambipar, então, conseguiu empréstimos bancários junto a uma série enorme de bancos que emprestaram dinheiro para a Ambipar com base neste novo valor de mercado, achando que a Ambipar realmente era uma empresa mais sólida do que de fato ela é. Aí você tem a história do Deutsche Bank, com os contratos derivativos, tem o Bradesco, Santander, uma lista enorme de bancos que emprestaram dinheiro para a Ambipar. Quando você tem a liquidação do Banco Master, o natural é que a polícia, a CVM e os órgãos de controle olhem também para esta operação que eu estou te contando, que é uma operação totalmente atípica, que já está sendo investigada pela CVM, já tem um tempo, e os bancos que têm créditos para receber na liquidação extrajudicial, desculpa, não, extra não, a liquidação judicial da Ambipar, ficam numa situação muito difícil, porque de fato é bastante improvável que esses bancos consigam recuperar alguma coisa. As ações da Ambipar, elas caíram cerca de 90%, 96%. Então você tem um problema, você vê que o risco sistêmico que a gente fala, né, ele acaba se espalhando para outras pessoas. Não só o risco sistêmico, como o risco criminal, o risco de responsabilização. Então, essa operação feita pelo Banco Master em 24, ela é capaz de gerar muitos desdobramentos, que acho que ainda vão ser apurados pela polícia, mas ela também gera, para os bancos credores da Ambipar, uma dificuldade muito grande de conseguir recuperar os seus créditos. Inclusive, a CVM forçando a Ambipar a negociar apenas em leilão, não mais em negociações correntes na Bolsa de Valores durante algum tempo, antes dessas sanções mais graves. Ações de Ambipar caem 97% neste ano, em 2025. Só para trazer o dado que você estava pescando da memória, consigo aqui pelo computador dar uma olhadinha rápida. Ações valendo 28 centavos e, claro, quem é afetado são os debenturistas que têm aquelas dívidas conversíveis em ações, converter aí uma dívida que estava precificada num jeito em outro e, claro, vai ter um monte de Esse é um coisa. problema. E bancos credores mesmo, que emprestaram dinheiro para a Ambipar. Esses bancos têm créditos vultosos contra a Ambipar, que a chance de recuperação desses créditos é muito pequena. Então, vai afetar outros bancos, né, do nosso sistema financeiro nacional, que concederam crédito para a Ambipar e que hoje em dia tem uma chance de recuperação desses créditos muito baixa. Andrés Lopes da Costa, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação, meu caro, por nos ajudar a entender essa situação do Banco Master e de outros bancos envolvidos, até empresas talvez que possam ser afetadas por essa crise. Até uma próxima, meu caro. Um bom trabalho a você e uma ótima quarta-feira. Obrigado, Gabriel. Igualmente. Agradecido, até.